Bom dia, galerinha. Como vai? Tudo bem? Saudade de todas. Bom, vamos começar então mais uma unidade, a unidade 14, Geometria de Posição. Introdução. A geometria plana trata de figuras cujos pontos estão todos no mesmo plano, ou seja, figuras de uma ou duas dimensões. A geometria espacial trata de figuras cujos pontos podem não estar todos no mesmo plano. Primeiro desenho, nós temos uma reta, figura plana de uma dimensão. Triângulo, figura plana de duas dimensões, né? Comprimento e largura. Cubo, figura espacial de três dimensões. É aquela que eu tenho a capacidade de colocar algo, ou seja, existe o volume. Tenho três dimensões. Quais são as dimensões? Altura, largura e comprimento. A geometria espacial métrica estuda volumes e superfícies de sólidos, e a geometria espacial de posição estuda a posição relativa das figuras geométricas no espaço. A geometria espacial, ela pode ser, e ela tem dois elementos importantes. Quais são? Postulado e teorema. O que quer dizer o postulado? Proposição que se aceita verdadeira sem demonstração. E o teorema, proposição que se aceita com a verdade por meio de demonstração. Conceitos primitivos. São conceitos primitivos e, portanto, aceitos sem definição. Na geometria espacial, os conceitos de ponto, reto e plano, habitualmente usamos a seguinte notação: ponto, letra maiúscula; reta, letra minúscula; e plano, letras minúsculas do alfabeto grego. Observação: o espaço é um conjunto de todos os pontos. Axiomas ou postulados são proposições aceitas como verdadeiras sem demonstração e que servem de base para o desenvolvimento de uma teoria. O que é um postulado da existência? Existe o ponto, a reta e o plano. Numa reta, bem como fora dela, existem pontos infinitos. Existe o plano e nele, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Agora vamos ver o que é o postulado da determinação. Ou seja, dois pontos distintos determinam uma única reta. Ponto A, ponto B. Note, ponto A, ponto B, escrito de letra maiúscula. O Rzinho é o que dá o nome à reta, letra minúscula. Três pontos não colineares, ou seja, não estão alinhados, determinam um único plano, A, B e C. E aqui embaixo temos o alfa, alfa representando o plano, A, B e C maiúsculo representando o ponto. Nessas duas figuras, nesses dois planos, eu estou te mostrando a seguinte informação: maneiras de representar a minha reta e o meu plano. Os pontos e a reta, né? Pode estar escrito alinhado, com os três, sendo o a origem, tá? No segundo desenho tem o ponto O, é uma semi-reta, né? Porque começa no ponto O e do B segue o infinito. Representa o OB com uma reta em cima, sendo que essa seta está dizendo para você que ela é infinita em B. Ou o contrário, né? Eu tenho OA, se você observar, a seta está indicando para o A. Significa que de A é infinito. Depois, embaixo aqui, nós temos a representação do plano, né? Eu tenho a reta R que está sobre o plano, tenho ela participando tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ok? Aqui nós temos o postulado da intersecção. Se dois pontos distintos têm um ponto em comum, então é essa única reta em comum passando por esse ponto. Postulado das paralelas. Dado um ponto P e uma reta R, existe e é única a reta que passa pelo ponto P, então ela é paralela. Gente, só resumindo, intersecção é que tem um ponto em comum nas duas retas.
paralela. É aquilo que a gente sempre fala para os alunos. São duas retas que não se encontram, ou seja, não tem ponto em comum. Agora aqui nós temos as posições relativas de duas retas. Então, quando eu tenho reta concorrente, quando eu tenho um único ponto em comum, né, elas concorrem entre si. Retas paralelas é quando forem coplanares e não tiverem ponto em comum. Ou seja, elas estão dentro do mesmo plano, mas não têm ponto em comum. São chamadas de paralelas distintas. Retas paralelas coincidentes, quando tiverem todos os pontos em comum. Eu posso falar que elas são sobrepostas, uma está em cima da outra, a gente diz que elas são coincidentes. Retas reversas é quando não forem coplanares, ou seja, elas não pertencem ao mesmo plano. Eu tenho um plano alfa na vertical, tenho um plano beta na horizontal. Tenho uma reta R que pertence ao beta e tenho uma reta S que pertence ao alfa. Quando que a reta, então, é reversa? Quando não pertence ao mesmo plano. Ângulo entre as retas reversas. Define-se o ângulo entre duas retas reversas, RS, quando sendo o ângulo de uma reta R' paralela a R e concorrente com S. Ou seja, tá? Eu tenho uma reta R, tenho uma reta R'. Passando por ela uma S, e essa S tem um único ponto em comum entre elas. É o que nós chamamos de ângulo de retas reversas. O valor dado entre aquele ponto que ela concorre entre a R' e a S. Retas perpendiculares, quando forem concorrentes e formarem o ângulo reto. Essa nós conhecemos bem, né? Formou o ângulo reto, nós temos retas perpendiculares. Retas ortogonais é quando formarem um ângulo reto, inclusive são reversas, né? Além de formar o ângulo reto entre a reta R e R', ainda tem a reta S que concorre com R'. É o que a gente chama de retas ortogonais. Bom, pessoal, esse aqui é um exercício clássico que nós temos para identificar. São retas reversas que formam ângulo de 90 graus, ou seja, ou retas perpendiculares. Então, eu tenho lá, se você observar, a reta A e a reta B são perpendiculares. E embaixo vai formar um ângulo de 90 graus. C e G são paralelas, né? Não tem ponto em comum. F e H, aqui representa, observe o F e observe o H. Elas são ortogonais. E aqui tem um exemplo também de ortogonais que é com E e D. Observe a posição relativa dessas retas, você vai entender o que é uma reta ortogonal. Posições relativas da reta ao plano. Uma reta está contida em um plano quando ela tem dois pontos distintos pertencentes ao plano. Observe, alfa representando o plano, R minúsculo a reta, A e B são os pontos. Quando uma reta está contida em um plano, é quando ela tem dois pontos pertencentes ao plano. Segundo o desenho, uma reta e um plano são concorrentes ou secantes quando tem um único ponto em comum, ou seja, ele não está totalmente dentro, certo? Ele passa pelo plano através de um ponto P. E agora, bem fácil de entender, uma reta é paralela a um plano quando eles não têm ponto em comum, ok? Então, quando a reta está fora do plano, né, está paralela, ou seja, não tem um ponto em comum, a gente diz que ele está paralelo ao plano. Pessoal, através desse resumo, você vai fazer as atividades da página 4 até a página 13, ok? Bons estudos, galera. Qualquer coisa me chame no privado.